Olá, amigos! Convido vocês para mais um vídeo relacionado com o tema trabalho e sociedade. A gente já apresentou um vídeo aqui no qual a gente falava sobre o trabalho nas sociedades tribais. Aliás, um vídeo que está sendo bastante visualizado, a gente está bem feliz. Então, o objetivo dessa série é o quê? É ver como as diversas sociedades lidaram com esse fato social chamado de trabalho. O trabalho é um produto cultural. Então o objetivo dessa nossa série de vídeos é passar para vocês o tipo de relação que historicamente as diversas sociedades tiveram com essa coisa chamada trabalho. Hoje eu queria falar com vocês sobre o trabalho na sociedade clássica, mais especificamente na sociedade grega, ou seja, como os gregos viam a questão do trabalho. Evidentemente, essa visão grega, ela também acabou sendo transferida, por exemplo, para a sociedade romana também, que compõe aí a chamada Antiguidade Clássica, e foi uma visão que acabou, como outros elementos da cultura grega clássica, acabou também influenciando, essa percepção acabou influenciando a percepção do trabalho em outras sociedades. Então, qual era a visão grega em relação ao trabalho? Como os gregos lidavam com a questão do trabalho? A gente pode dizer que a visão grega de trabalho era uma visão profundamente influenciada pelas elites gregas. Ou seja, era uma visão oligárquica, era uma visão aristocrática, era uma visão das elites. Por quê? Porque os gregos classificavam os trabalhos, quer dizer, quando eu falo os gregos, eu me refiro exatamente a essas oligarquias dominantes. Eles costumavam classificar o trabalho em três categorias. Eles falavam sobre o labor. Essa seria a primeira categoria, a primeira espécie, o primeiro tipo de trabalho. Que espécies de atividades poderiam ser enquadradas nesse tipo de classificação, ou seja, atividades classificadas como labor. As atividades dessa categoria seriam as atividades ligadas à terra. Eu me refiro basicamente à atividade agrícola, à atividade da lavoura, eu me refiro à atividade extrativa, eu me refiro à própria criação de animais. Essas atividades classificadas como labor, elas eram consideradas atividades inferiores. Era um tipo de trabalho que era realizado, isso dentro, evidentemente, dessa visão elitista, eram classificadas como atividades inferiores, praticadas por pessoas humildes, pessoas sem inteligência, eram consideradas atividades inferiores. Por que essa visão? Essa visão preconceituosa? Porque eram consideradas como atividades que não exigiam um grande esforço criativo, um grande esforço intelectual. Então, a atividade ligada à terra, que sustentava na realidade toda a estrutura da sociedade grega, digo, estrutura material, em termos de alimentação, em termos de comércio, essas atividades eram consideradas atividades inferiores. É uma visão, evidentemente, preconceituosa. O segundo tipo de atividade que aparece nessa classificação aí seria a chamada poiesis. Poiesis. Que tipos de atividades seriam essas? Essas atividades elas seriam aquelas atividades ligadas ao artesanato, à manufatura, à transformação do recurso oferecido pela natureza. Basicamente, o trabalho artesanal e manufatureiro. A visão que se tinha desse tipo de atividade era uma visão menos preconceituosa do que aquela visão que se tinha
por exemplo, do trabalho relacionado com a terra, né? Do chamado labor. Tá? Por que o trabalho classificado como poieses era visto de outra forma? Exatamente porque ele exigia um maior esforço intelectual, ele exigia uma maior criatividade, né, do artesão quando estava transformando aquele recurso, aquela matéria-prima em cima da qual ele estava trabalhando. Era o caso, por exemplo, do trabalho de um tecelão, era o caso do trabalho de um escultor, por exemplo. Né? Então era um trabalho que exigia, né, um esforço criativo. Então, do ponto de vista social, ele era bem valorizado, tá? Muito mais do que aquele trabalho ligado à terra. Tá? Embora, evidentemente, conforme a gente disse, todos eles sejam importantes. O que seria do artesão, né, do trabalhador, né, de manufatura, se ele não tivesse o trabalhador agrícola. Né? E, por fim, né, haveria uma terceira classificação, que seria o trabalho conhecido como praxis. Tá? Aí sim, essa atividade, esse tipo de trabalho, seria o trabalho ao qual se dedicavam as elites intelectuais gregas. Né? Era o trabalho principalmente do político, era o trabalho do filósofo, era o trabalho dos preceptores, dos professores. Né? Então isso era considerado como uma atividade de elite, uma atividade nobre, né? Porque o indivíduo dependia basicamente do seu intelecto, ele dependia basicamente da sua inteligência. Tá? Então eram essas três as formas de classificação presentes dentro da sociedade grega em relação ao fato social trabalho. Evidentemente é o que a gente coloca. Era uma visão elitista, era uma visão aristocrática, era uma visão da nobreza, né? Era uma visão daquelas oligarquias que controlavam politicamente a Grécia Antiga. E foi uma visão que foi passada também para os romanos, né? E passada também para outras sociedades daquela época. Tá ok? Essa visão preconceituosa em relação ao trabalho com a terra, ao trabalho agrícola, né? Isso aí, evidentemente, com o passar do tempo, ela foi desaparecendo. Né? Quando a gente tem o advento do capitalismo, o advento da Revolução Industrial, essas atividades, digamos, menos criativas, né, entre aspas, elas passaram a ser vistas de uma maneira completamente diferente. E a gente vai falar sobre isso oportunamente, tá? Na sequência desses vídeos aí relacionados com trabalho e sociedade. Ok, gente? Então, forte abraço, beijos e até a próxima.